Oi pessoal, quero falar hoje com vocês em relação a um produto, um suplemento que eu sou fã, que é o Whey Protein. Ele relacionado ao emagrecimento. Então muitas pessoas têm essa dúvida, né? Posso usar em processo de emagrecimento? Ele não vai me engordar? Muito se associa ele ao ganho de peso porque ele está bem vinculado a essa questão de treino. Por quê? Porque no treino você quer reparação de tecido muscular para hipertrofia, então ele é uma proteína de fácil acesso para o corpo, de fácil digestão, por isso muitas vezes se usa. Mas não quer dizer que só pode se beneficiar dele ou que ele só tenha esses benefícios, ele tem outros benefícios. E aí eu vou te trazer aqui algumas questões para você ter conhecimento e obviamente refletir sobre de que forma você pode ter diversos benefícios em relação ao consumo de whey protein no emagrecimento e não só para ganho de massa muscular ou que ele não vai te fazer engordar, tá? Então já vamos começar por aí. Antes de mais nada, eu acho importante ter clareza do que é o whey protein. Então o whey protein nada mais é que a proteína do soro do leite. Então por isso que ele é de origem alimentícia. Pode colocar ele na mesma categoria dos alimentos, tá? Quando se produz o queijo, nós temos ali a coagulação de uma parte das proteínas e aí sobra o soro. Nesse soro que estão as proteínas do soro do leite, estão no soro do resíduo que foi feito o queijo. E aí o que se faz? A indústria pega esse soro, purifica ele, então tira os excessos de lactose que tem ali, o excesso de gordura que tem ali, que então já sabemos que por essa informação você já sabe que é diferente de você tomar o soro, que você fez queijo, sobrou soro, eu vou usar esse soro. É diferente de você comprar o produto Whey Protein, porque o produto Whey Protein você vai ter ele purificado, ele concentrado de proteínas, tá? Então, sabendo disso, ele é um oriundo do leite, certo? Qual que é a diferença? Você vai ter um concentrado de proteínas, você vai ter uma alta quantidade de proteínas e uma baixa gramatura, porque foi trabalhado para que ele se tornasse dessa forma, certo? Tem um vídeo aqui de algumas semanas atrás especificamente do que é o whey, os tipos, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só voltar uns vídeos para trás, ok? Então voltando ao nosso assunto aqui de whey protein e emagrecimento. Então você já sabe que ele é uma proteína, assim como as outras proteínas que você tem na dieta, assim como as carnes, assim como os ovos, ele vai ter os benefícios de ser uma proteína. E o que a proteína faz, independente de quem está buscando hipertrofia, de quem está buscando emagrecimento, o que a proteína faz no nosso corpo? Diversas coisas, né? Mas de forma palpável, que você vai perceber. Musculatura, então no emagrecimento é muito comum se perder massa muscular. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei se eu tô ficando com perda de massa muscular? A flacidez nada mais é que carência nutricional normalmente vinculada à proteína, tá? Então, tanto perda do tônus quanto até começa a atingir a pele também. Você começa a ver que a pele começou a ficar mais flácida e o tônus, aquele lado que era antes mais rígido, começa a ficar mais molinho. Então, normalmente isso está vinculado à questão de perda muscular. Além disso, você tem unhas quebradiças, você tem cabelo caindo, então isso são sinais, quando vinculados a uma dieta restritiva, que muita gente acaba fazendo no processo de emagrecimento, que não deveria, tá? Mas eu sei que as pessoas fazem, acaba sendo então uma consequência. Como que você evita isso? Obviamente tendo um equilíbrio nutricional e sendo da parte proteica, dos nutrientes é um dos mais chatinhos a gente conseguir fechar no dia, porque é difícil o acesso, o consumo, a gente acaba consumindo pouco, então é pouquinha carne, é pouquinho ovo, né, normalmente, então realmente é mais fácil estar faltando proteínas do que sobrando, ok? Isso em dietas restritivas, eu não tô falando dieta cetogênica, dieta nada desses gêneros, tá? Tô só falando para aquelas pessoas que começaram a cortar tudo que comem. Ok, então sabemos aqui que o whey protein vai ajudar nessa questão da manutenção da massa muscular, para que não se perca ela com tanta facilidade,
ou até melhor, não se perca ela, não é necessário perder massa muscular no emagrecimento, tá? Se você está começando a perder massa muscular no processo de emagrecimento, tem coisa errada aí. Pode ser só proteína, como pode ser outras questões, mas cuidado, ok? Cabelo também começou a cair, pode ser isso. Claro que pode usar falando nutri. Será que não é falta de vitaminas, minerais? Que eu vejo que, né, tem muitos suplementos, vitamínicos específicos. Claro que sim. Mas se você não tiver a base bem feita, o teu corpo não vai ter proteína para fazer a tua estrutura. Então, a proteína estrutural que nós temos, seja músculo, seja pele, né, tudo estrutural, cabelo, unha, é a base da proteína que você come. Então, nós produzimos as nossas proteínas com base no que nós comemos, certo? Então, ponto número 1, sim, vai te ajudar em relação à massa muscular. Ponto número 2, e aí esses dois são os dois principais pilares, tá? Depois eu vou trazer alguns outros secundários positivos também, mas esses dois são os principais ao meu ver quando eu prescrevo whey protein para quem está emagrecendo, em processo de emagrecimento. Ser uma fonte de proteína doce. Muito difícil a gente às vezes conseguir contornar num processo de emagrecimento, principalmente no início, essa questão do doce. Muita gente tem vício em doce e por isso que ganhou peso, né? Então, nós termos uma opção que traz nutrição, que é a parte proteica, e ainda esse paladar doce, que normalmente o whey protein vai ser de chocolate, vai ser de morango, de baunilha, você pode fazer shake, você pode fazer receita, você pode fazer daqui a pouco ele um creminho, comer que nem como se fosse um doce, mas que ele vai te nutrir, é um grande passo. O que é diferente, preste atenção, o que é diferente de você colocar um adoçante, mesmo que seja 0 calorias, tá? Um adoçante em um preparo que daqui a pouco você optou por ter, sei lá, fazer uma receita fit com bastante adoçante para ser 0 açúcar. Se essa receita ela não for nutricionalmente adequada, você tende a querer comer mais, mesmo que ela seja 0. O 0 só não vai adicionar a caloria que seria do açúcar, mas o paladar doce ela vai incentivar, e isso vai ser um problema se você estiver com carência nutricional. Então, se você usar de um produto, por mais que o whey tenha adoçante, como ele tem uma carga nutricional ali, uma proteína associada a isso, e essa proteína, ela traz saciedade, eu já vou falar sobre isso, a tendência, mesmo que você goste de doce, você vai estar alimentado, então você não vai ter essa necessidade de querer comer novamente em seguida, tá? Então é diferente de você daqui a pouco ficar tomando coisas com 0 calorias, com adoçante, e aí você come, quer comer mais em seguida, porque enfim, o teu corpo está te pedindo nutrientes e você não tem. Então, você ter uma opção, seja proteico, seja doce, e que seja prática, porque é em pó, você pode levar no trabalho, você pode levar numa shakerinha quando você for sair, passar a tarde toda fora de casa, é só bota água, mistura e toma, é muito prática, né? Muito versátil. Então, ela traz esse benefício. Quando que eu gosto de introduzir, e aí, claro, vai depender de cada caso, né? Mas a maioria dos meus pacientes, nas refeições mais complicadas de ter outra fonte proteica. Então, já entro aí no assunto de que o whey protein é mais uma fonte de proteína, ela não é extra, tá? Ela faz parte do grupo de proteínas que você consome no dia. Como normalmente é fácil de consumirmos carnes, ovos no almoço, no jantar, ou café da manhã eu consigo comer ovo, à tarde não consigo comer nada, nesses que não conseguem comer nada, que eu gosto de colocar uma proteína em pó. Então pode ser uma excelente opção você pensar talvez nessa estratégia nos momentos que você não está conseguindo comer ou que acorda meio correndo de manhã, não tem muito apetite de manhã, mas aí vai deixar para só almoçar, também é ruim. Então às vezes tomar whey protein de manhã, fazer uma vitamina com ele, enfim, e aí à tarde tentar fazer uma panqueca de banana que vai ovo e é doce também, que também te traz saciedade, daí você vai distribuindo desta forma. Mas eu só quero dizer que ele pode ser encaixado na tua rotina alimentar quando ela não estiver equilibrada. Então você consegue entender quais são os pontos mais críticos do dia e aí fazer esse manejo, certo? Então nós temos aí 2 pontos bastante importantes que para mim são os principais motivos de eu prescrever o whey protein para quem está em processo de emagrecimento.
Eu só não prescrevo whey protein para quem está emagrecendo, para quem é intolerante a leite e derivados, ou então alérgico, né? E tem algumas pessoas que realmente não toleram, enfim, por questões bem específicas. Fora isso, praticamente todo mundo vai estar consumindo whey protein, tá? Quase que é uma regra. Algum momento do dia eu acho oportuno, porque não só esses 2 pontos que eu comentei de benefícios, mas temos outros também. E quais são esses outros? Estes outros estão associados a, primeiro, saciedade, que nem eu comentei. Então ele ajuda na produção de alguns hormônios da saciedade. E com isso, obviamente, você come menos. Isso é uma excelente estratégia para aquelas pessoas que sofrem de compulsão alimentar, principalmente para quem está começando um tratamento de emagrecimento, às vezes até você criar uma nova rotina, um novo ser, e você ter novos hábitos e você deixar de daqui a pouco ter tanta compulsão, leva um tempo. Então, usar de estratégia para aqueles momentos que tendem a ser de maior compulsão, seja às vezes final da tarde, seja um jantar que não se controla, ou almoço e jantar que não se controla, ou daqui a pouco até uma saída. Eu sigo bem, mas final de semana eu não consigo me conter, nós vamos em rodízios, vamos em vários lugares e eu como demais. Usar de estratégia do whey protein antes dessas refeições vai ajudar na liberação desses hormônios de forma mais rápida, e com isso traz saciedade, com consequência você come menos, tá? Então pode sim ser uma estratégia bastante benéfica em relação a isso. Outra questão interessante, ele é rico em triptofano, que é um aminoácido, e esse aminoácido ele é precursor da serotonina, que é um hormônio relacionado ao bem-estar. Se nós estamos com um bem-estar geral, naturalmente tendemos a ficar menos ansiosos e, como consequência, comer menos por ansiedade. Então, ele pode também ajudar nessa relação de estar um pouco mais tranquilo, tá? E principalmente para quem, olha que legal, pensei agora isso, hein? Quem gosta de doce, muitas vezes come doce por ser ansioso, né? Então tá ansioso, come doce, só que daí o doce foi um doce errado, que vai fazer você querer comer mais doce. Se você daqui a pouco trocar esse doce por um whey protein ou algum preparo, um bolinho, que seja, com um whey protein, você vai ter o doce, você vai ter a saciedade natural da proteína, dos alimentos ali presentes, dos ingredientes ali presentes, e você ainda vai ter essa liberação da serotonina, pelo menos nessa captação de serotonina de forma mais eficaz, e consequentemente você tende a ficar mais tranquilo. Então, olha que legal, né? Então, além dele ajudar de forma muscular, o doce, ele ainda vai de forma consequentemente na questão de saciedade e nessa questão de bem-estar geral, ok? E aí, vinculado ao emagrecimento, para a gente finalizar aqui, há 2 pontos bastante interessantes que alguns estudos mostram que ele pode ajudar em relação a diabetes do tipo 2, então ajudar a melhora da liberação, enfim, a melhorar a insulina no sangue, consequentemente você vai ter uma redução da glicose, da glicemia sanguínea, e ainda também na questão de pressão arterial. Então ele ajuda no tratamento destas 2 questões. Lembrando que diabetes do tipo 2 ela é uma diabetes adquirida, ela começa como uma resistência à insulina normalmente e depois ela se transforma em uma diabetes, é uma consequência ruim, tá? Então se você tem resistência à insulina ou se você tem diabetes do tipo 2, pode ainda estar se beneficiando em relação a isso, porque ele pode ajudar no tratamento, óbvio que junto com o restante da dieta, dos exercícios, enfim, mas ele pode estar acelerando o processo de melhora desse quadro. E diabetes, quem sabe até reversão, tá? Diabetes do tipo 2 a gente reverte, assim como a gente adquire, a gente consegue reverter. E na questão de pressão arterial, ele também pode estar ajudando na questão de tratamento. Então, olha quanta coisa ele tem de benefício, né? E às vezes as pessoas têm só esse receio de que, eu vou ganhar gordura, eu não vou, como é que não é.
Então, assim, você tem grandes benefícios. Tem algumas questões aqui que eu vou colocar só de pontos de atenção e de pergunta que eu sei que vai aparecer aqui. Então, pontos de atenção. Outras proteínas em pó, por exemplo, a proteína vegana do arroz, da ervilha, ou beef protein, que é da carne, eles vão ajudar em relação a ser doce e eles vão ajudar em relação à massa muscular, à manutenção dela, tá? Mas nos outros pontos que eu comentei em relação aos hormônios da saciedade, triptofano, que é do bem-estar, questão da diabetes, hipertensão, aí esses estudos eles são mais específicos para o whey protein. Por quê? Qual é a diferença? Porque cada produto desses tem um perfil proteico. Por mais que todos sejam proteínas, há ligações proteicas diferenciadas em cada uma delas. Há quantidades diferentes de cada aminoácido em cada proteína dessas. Então, isso é que vai diferir quando você usa para tratamento de alguma coisa. Então, essas últimas questões que eu comentei são mais específicas, ou pelo menos até então estudadas, para o whey protein, certo? E aí, o whey protein do tipo isolado e hidrolisado, mais especificamente até de hidrolisado, mas o isolado também entra bem aí. E aí fica uma dica, tá? Quem está em processo de emagrecimento, independente se quer esses benefícios ou somente ter a proteína ali presente, o interessante é ficar no isolado e no hidrolisado. Pode ser sozinho, pode ser a mistura dos dois, não tem problema. Porque você vai ter uma proteína mais pura e você vai ter menor chance de erro de acabar comprando uma com um teor de lactose maior do que deveria, ou seja, de carboidrato maior do que deveria, porque o whey protein concentrado vai ter carboidratos. E não há uma regra, pode ser pouco ou pode ser muito. O isolado e hidrolisado não, eles seguem um certo padrão. Então, para quem quer buscar emagrecimento, e principalmente quem quer esses outros benefícios que eu comentei no final aqui, precisa ser isolado e hidrolisado, tá? O sabor não difere, só realmente tem que ser perfil isolado e hidrolisado. E quantidades, obviamente, vai depender de cada caso. Então, lembrando que você pode usar daqui a pouco 20 gramas, 30 gramas, 40, mais do que isso não acho que seja necessário, tá? A maioria das pessoas com 20 a 30 gramas já tem os resultados que a gente deseja, obviamente junto com o restante da proteína da dieta como um todo, consumindo carnes, consumindo ovos e, além disso, whey protein, ok? Então, eu acho que consegui trazer todos os dados que eu gostaria. Se você tiver alguma outra dúvida em relação a esse assunto, sobre o whey protein, sobre emagrecimento, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou ter maior prazer em te responder. E quem sabe a gente até já tem mais assunto para outros vídeos sobre esse suplemento que eu tanto gosto.